Fala aí galera, hoje eu vou trazer uma análise do mangá das 100 namoradas. É meu primeiro vídeo no canal, então a edição talvez esteja meio ruim, mas vou tentar melhorar. Uns avisos antes é que eu me inspirei no Moonlight 150 do canal Slice of Gaming Podcast. Ele faz vídeos de análise dos novos capítulos do mangá, então eu decidi trazer análises semanais dos novos capítulos aqui para a comunidade BR do mangá. Caso vocês saibam inglês, vocês podem passar lá no canal dele, vou sempre deixar aqui na descrição. Mas agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Capítulo 213, Morikita Sensei, a conselheira estudantil. Eu recomendo que vocês vão ajudar a Scan, que traz os capítulos em inglês, lendo eles no Mangadex depois desse vídeo. O link estará na descrição. Também recomendo que, caso vocês realmente sejam fãs dessa obra e tenham dinheiro, vocês comprem os volumes físicos em inglês. Caso saibam inglês, claro. De qualquer forma, o capítulo começa com o Rentaro já sendo chamado pela conselheira de classe Morikita Sensei, que também é professora de educação moral e cívica da Kishika. A Morikita Sensei é bem estrita e outras namoradas como a Kuzuri e a Saki Senpai dizem ter medo dela. E a Saki Senpai diz que obviamente não chorou pelas broncas dela. Com toda certeza não chorou. O Rentaro então vai lá ver o porquê ela o chamou. E adivinha? Óbvio que deu zingue nela como com qualquer outra professora. Ela então pede para ele se sentar. Aparentemente a notícia que a família Rentaro existe se espalhou pela escola e ela descobriu isso. Ela diz que descobriu que ele tá namorando vários estudantes e o Rentaro até pensa: pelo menos ela não descobriu que eu namoro as professoras dessa escola. Ela pede para que o Rentaro acabe com esse relacionamento, pois é contra as regras da escola. Mal sabe ela que a própria diretora tá namorando ele. Ele obviamente recusa e diz que ele valoriza o seu relacionamento com as suas namoradas mais que a própria vida dele. Óbvio, olha elas. Como que alguém não valorizaria isso mais que a própria vida? Ele diz que algumas coisas são mais importantes que algumas regras para algumas pessoas. A Kimari então diz que isso não existe, que todos devem seguir as regras não importa como. O Rentaro não concorda com isso e ela fica pensando se ela é a única errada. Agora é hora do flashback. A Kimari é uma filha de um juiz e uma policial. Os pais dela sempre ensinaram ela a seguir as leis e tals, e ela levou isso muito a sério. Ela sempre tentou impor as leis e regras sobre os outros e por isso sempre foi tratada como estraga-prazeres, fazendo com que ela nunca tivesse amigos. O Rentaro então diz que entende ela e pensa que ele realmente está errado, porém que ele não vai se separar delas, pois elas salvaram a vida dele de tanta felicidade. E que se ele não namorar elas, infelizmente elas não vão namorar mais ninguém na vida, pois ele é a alma gêmea delas. Eles ficam discutindo enquanto ele tenta convencer ela, mas não dá em nada. Eles conversaram tanto, mas tanto, que fica de noite. Ela diz que eles podem continuar conversando amanhã. Ele percebe que ela pediu para ele se cuidar na volta para casa, então ela ser estrita é só uma prova de que ela se preocupa com os alunos dela. Ela é definitivamente uma mulher bem gentil. Ele vê ela indo para casa e percebe que ela parou na luz vermelha mesmo não tendo nenhum carro passando. Ela segue tanto a lei que nessa luz vermelha um estudante fez uma cedrum de Mario enquanto esperava a luz vermelha, de tão longa que ela é. Então ela esperou muito mesmo. Eu dei uma pesquisada e aparentemente o recorde mundial é 4 minutos e 54, mas como esse aluno provavelmente não é recorde mundial, então eu assumo que deve levar uns 6, 7 minutos ou até mais. O Rentaro então vê que a Kimari se preocupou com umas adolescentes aleatórias e mandou elas irem para casa já que já tá tarde. No dia seguinte o Rentaro diz para ela que ele viu ela ali parada esperando o semáforo ficar verde e que ela parecia linda. O que eu concordo 100%. Como ninguém nunca gostou dela, então ela ficou toda corada com esse elogio. A Kimari então diz que como ele acha isso, então ele deveria fazer igual ela e seguir as regras. O Rentaro diz que viu ela falando com aquelas meninas e se perguntou se ela nunca quis quebrar as regras. Ele pergunta se ela quer quebrar as regras e daí ela lembra do passado dela de novo. A Kimari diz que nunca quis quebrar as regras, mas daí o Rentaro olha para ela e diz para ela falar a verdade. Mentir para um aluno não é contra as regras, mas é errado. A Kimari diz que mesmo que isso fosse verdade e que ela quis quebrar as regras, isso não importa porque querer não é poder. O Rentaro diz que ela já é uma adulta e que deveria saber botar a sua felicidade em cima das regras às vezes, mas ela continua contrariando. O Rentaro diz que já que ela não vai quebrar as regras, então ele vai quebrar as regras para ela e já se declara para Kimari, simplesmente o maior chad de toda a ficção. A Kimari fica toda vermelha dizendo que isso seria muito errado e o Rentaro diz que se ela quiser que ele pare é só ela dizer, mas como ela tá loucamente apaixonada pelo Rentaro, então ela simplesmente não consegue dizer não. Logo eles se beijam. Meu Deus, eu não posso mostrar isso no YouTube. Mas saibam que
A Kimari simplesmente amou quebrar as regras pela primeira vez, até deu uma chave de perna no Rentaro. Depois desse beijo, o Rentaro pergunta se ela gostaria de sair com ele e ela, toda envergonhada, ainda diz que isso é errado e que ela não deveria. Sendo que ela tá até segurando a mão do Rentaro. No final, a Kuzuri estava correndo pelo corredor já que a vice-diretora, aquela praga, não estava na escola e a Kimari foi dizer para ela que não pode correr nos corredores, mas ela lembrou que beijou Rentaro e ficou toda envergonhada. E foi isso, galera. Eu achei esse capítulo muito bom e já amo a Kimari. Amanhã eu vou postar o capítulo 214 já que ele foi postado logo quando eu tava fazendo o vídeo. De qualquer forma, até logo.